A mídia tradicional, e inclusive alguns influencers de direita, têm insinuado e algumas vezes afirmado o alinhamento de Estados Unidos e Rússia, nas figuras de Donald Trump e Putin. Mas será que as pessoas estão conseguindo fazer a leitura correta do momento atual da geopolítica e conjuntura econômica do que está acontecendo? O debate sobre a guerra da Ucrânia, quando analisado isoladamente, pode levar a conclusões equivocadas. Para compreendê-lo de forma precisa, é essencial observar o cenário geopolítico mais amplo, pois o que está em jogo vai além do conflito regional. Trata-se da reconfiguração da ordem política e econômica mundial estabelecida no pós-Segunda Guerra Mundial. A atual conjuntura reflete uma transformação na estrutura política global, e sem essa percepção, há o risco de apenas reproduzir discursos de propaganda ou interpretar os acontecimentos com uma mentalidade ultrapassada, anterior à queda do Muro de Berlim. A questão não se restringe ao embate ideológico, político ou partidário para defender determinadas figuras, mas sim à necessidade de compreender o equilíbrio de forças e os impactos diretos dessa dinâmica sobre o mundo atual. Para contextualizar esse cenário, é fundamental analisar o mundo pós-Segunda Guerra, que se dividiu em dois blocos de poder distintos. De um lado, os Estados Unidos lideraram o Ocidente em uma Guerra Fria que, em diversos momentos, ultrapassou o campo ideológico e se transformou em embates geopolíticos diretos. Representavam as ideias de liberdade, democracia, capitalismo, livre comércio, direitos individuais e liberdade de expressão. De outro lado, estava a União Soviética, um regime totalitário que impôs um projeto de poder sem precedentes na história. O comunismo, ainda defendido por alguns setores ideológicos, resultou na morte de pelo menos 100 milhões de pessoas, seja por execuções diretas, seja pela fome deliberadamente provocada como instrumento de controle populacional. Então essa disputa tornou o cenário geopolítico mundial extremamente polarizado, e era fácil escolher o lado da disputa. Era uma divisão onde o Ocidente representava a liberdade, e do outro lado a União Soviética e a China, sendo um bloco comunista que consolidava o totalitarismo. Um modelo político e social repressivo que sufocava qualquer oposição. Esse equilíbrio de forças moldou o século XX e criou um embate global que influenciou as relações internacionais por décadas. Então acontece a queda do Muro de Berlim, onde surgiu a expectativa de uma derrota definitiva do comunismo e a consolidação do modelo político, social e econômico ocidental. Esse modelo, frequentemente identificado como democracia, na verdade corresponde a uma democracia de mercado, caracterizada por eleições, liberdade individual, possibilidade de criticar o governo, o Estado e as instituições, além da existência de um sistema de justiça que garante os direitos fundamentais. Esse sentimento de triunfo ocidental era tão forte e dominante que um renomado historiador chegou a definir esse período como o fim da história, sob a pressuposição de que não haveria mais disputas ideológicas, já que as democracias ocidentais haviam prevalecido. Contudo, essa visão ignorou um fator crucial. Nem os russos, nem os chineses, tampouco os próprios ocidentais, estavam alinhados a essa narrativa de hegemonia definitiva do Ocidente. No cenário global, o projeto totalitário comunista passou por um processo de adaptação, apresentando-se como uma social-democracia. O principal representante dessa mutação foi e ainda é a União Europeia. Essa entidade política e econômica buscou se estabelecer como um modelo híbrido, combinando elementos do comunismo, supostamente em sua vertente mais benevolente, com o capitalismo norte-americano, frequentemente acusado por setores socialistas de promover riqueza e crescimento econômico sem a preocupação com o bem-estar social. No entanto, essa concepção ignora um ponto fundamental. A verdadeira barreira contra os regimes totalitários é o fortalecimento da prosperidade econômica, garantindo que os indivíduos possam sustentar suas famílias e fortalecer uma classe média robusta. A tendência natural de qualquer concentração de poder é o autoritarismo, e a União Europeia, sob o disfarce de boas intenções e de um suposto equilíbrio entre socialismo e democracia, uma contradição em si,
gradualmente se transformou em um projeto cada vez mais centralizador e autoritário. O cenário atual reflete claramente essa transformação. Observa-se um esforço contínuo para restringir a liberdade de expressão, com iniciativas de censura na internet originadas diretamente da União Europeia. Esse bloco político consolidou um Estado inchado, com impostos excessivamente altos, resultando em um declínio econômico progressivo, menor geração de riqueza, menos inovação e um enfraquecimento estrutural da sua competitividade global. Ao mesmo tempo, a repressão política tornou-se um elemento sistemático dentro desse modelo, especialmente à medida que forças conservadoras e de direita começaram a desafiar essa hegemonia ideológica. O crescimento da oposição ao projeto europeu demonstrou que muitos cidadãos passaram a questionar o rumo da União Europeia, evidenciando o conflito entre uma elite política centralizadora e uma população cada vez mais consciente dos impactos de um modelo que, sob o pretexto de estabilidade, avança rumo ao autoritarismo. Dentre os principais eventos que desafiaram essa estrutura foi a saída do Reino Unido da União Europeia, marcando um momento de resistência ao projeto globalista europeu. Posteriormente, nos Estados Unidos, a eleição de Donald Trump representou o ressurgimento do movimento conservador, que já vinha se formando como uma resposta ao globalismo promovido durante o governo Barack Obama. Em sua gestão, buscou-se afastar o país do modelo socialista europeu, reforçando políticas de soberania nacional e de livre mercado. O Partido Democrata nos Estados Unidos, no entanto, alinhou-se ao modelo europeu e integrou-se completamente à estrutura de poder que opera não apenas no campo econômico e político, mas também na esfera cultural. Ao longo das décadas, as guerras deixaram de ser travadas apenas no campo militar e passaram a se concentrar cada vez mais nos conflitos culturais e políticos. Toda a estrutura de inteligência e influência construída durante a Guerra Fria, antes voltada para combater ameaças externas, passou a ser utilizada para controlar e reprimir adversários internos. A infiltração em setores estratégicos, como a academia, a imprensa e os meios culturais, tornou-se um instrumento poderoso para silenciar vozes conservadoras e reforçar a narrativa dominante. Desta forma, as ferramentas antes empregadas na geopolítica global foram redirecionadas para a censura e a repressão de ideias que desafiam a nova ordem estabelecida. A crescente censura e perseguição política nos últimos tempos são reflexos diretos dessa reconfiguração global. Aí você pode se perguntar: o que tudo isso tem a ver com a Ucrânia, que de fato sofreu uma invasão? A Ucrânia, por sua vez, tornou-se um campo de batalha dentro dessa disputa, não apenas por conta da invasão russa, mas também pelo intenso jogo de influências promovido por potências ocidentais e seus aliados. O aparato ocidental, que outrora representava os valores tradicionais do Ocidente, foi gradualmente se transformando em uma ferramenta para promover interesses geopolíticos alinhados ao globalismo. Isso se manifestou por meio de intervenções diretas na política ucraniana ao longo das últimas décadas, como a alocação de bilhões de dólares através de iniciativas como a USAID, influenciando a mídia local, treinando militares e moldando a estrutura política do país. Diante desse cenário, a reação de Putin materializou-se na invasão da Ucrânia. Um ato que, embora não possa ser justificado sobre essa ótica, foi uma resposta direta ao avanço ocidental agressivo na região. Essa guerra é essencialmente um embate entre dois projetos totalitários distintos. Um de natureza globalista, promovido pelo Ocidente, leia-se União Europeia, e outro nacionalista e expansionista, liderado pela Rússia e com o apoio estratégico da China. A crise na Ucrânia, portanto, não pode ser analisada isoladamente, pois reflete a fragmentação da ordem global e a disputa pelo controle ideológico e geopolítico de regiões estratégicas. A Europa, ao longo do tempo, abandonou grande parte de seus valores ocidentais tradicionais,
abrindo espaço para que movimentos de resistência interna e alianças estratégicas de oposição busquem redefinir o equilíbrio de poder no mundo contemporâneo. A alternativa oferecida por Putin, no entanto, não representa uma solução positiva para essa crise. Essa constatação levanta um questionamento essencial exposto pelo vice-presidente americano J.D. Vance e pelo próprio presidente Donald Trump. Qual o propósito do atual arranjo da OTAN? A aliança do Tratado do Atlântico Norte, criada para manter a ordem global no pós-Segunda Guerra, passou a ser sustentada com centenas de bilhões de dólares dos Estados Unidos. Contudo, se a União Europeia já não defende os valores ocidentais tradicionais, como liberdade individual, liberdade de expressão, liberdade política e economia de mercado, qual a justificativa que os Estados Unidos continuem financiando sua defesa? A realidade aponta para um projeto europeu cada vez mais voltado à censura e ao controle político, distanciando-se dos princípios que originalmente fundamentaram a Aliança Transatlântica. A União Europeia tem deixado claro seu objetivo de consolidar mecanismos de censura e de controle de informação, perseguindo plataformas digitais e restringindo a liberdade de expressão. A estrutura de censura hoje implementada em países como o Brasil é, em grande parte, reflexo da influência direta de políticas globais vinda dos Estados Unidos e da Europa, fundamentadas nesse projeto globalista. Diante deste cenário, surge um questionamento fundamental aos Estados Unidos. Por que envolver-se em um conflito que ocorre do outro lado do Atlântico, se atualmente as próprias nações europeias tornaram-se opositores dos princípios que deveriam defender? O embate não se restringe mais a uma disputa geopolítica clássica, mas sim a uma tentativa de cooptação do Ocidente para um modelo autoritário do governo. É nesse contexto que J.D. Vance, vice-presidente dos Estados Unidos, levantou a questão essencial: quais são os valores que, de fato, estão sendo defendidos? Qual a razão para lutar se os princípios que antes fundamentavam as alianças ocidentais foram abandonados? Ainda que a ameaça totalitária à Rússia seja evidente, o impacto da ação globalista e do aparato de censura e perseguição promovido pelo establishment internacional tem se mostrado uma preocupação muito mais tangível para grande parte da população ocidental. Enquanto a opressão russa é uma realidade mais direta para os ucranianos, a crescente repressão política e ideológica dentro das próprias nações ocidentais vem alterando a dinâmica de liberdade individual e da autodeterminação, tornando-se um desafio ainda mais eminente para aqueles que prezam pelos valores tradicionais do Ocidente. Enquanto isso, a postura do presidente ucraniano Zelensky tem se alinhado deliberadamente com os interesses globalistas europeus, buscando enfraquecer Trump e fortalecer a União Europeia e seus líderes, que historicamente demonstram aversão às forças conservadoras. Sua estratégia parece ter como objetivo rotular Trump como um aliado de Putin, reforçando a narrativa de que ele não estaria comprometido com a liberdade global e a democracia. Essa intenção tornou-se evidente quando Zelensky, após sua visita à Casa Branca, retornou à Europa para se reunir com líderes e diplomatas da União Europeia, onde declarou a necessidade de um novo líder para o chamado Mundo Livre. Essa movimentação evidencia um esforço coordenado para enfraquecer a direita e consolidar um projeto globalista de viés autoritário. Qualquer questionamento sobre essa agenda é frequentemente rotulado como apoio à Rússia, ignorando o verdadeiro ponto central da questão. O problema não está na defesa de Putin, mas sim na realidade de que forças autoritárias infiltraram-se nos próprios Estados Unidos, corroendo a democracia americana por dentro. Medidas como censura, perseguição política, a promoção do identitarismo e o avanço de políticas ideológicas extremistas demonstram um cenário preocupante, que levanta um questionamento fundamental.
Essas ações fortalecem ou fragilizam as democracias ocidentais? A imigração em massa na Europa tem sido um dos principais instrumentos para a desconstrução das sociedades ocidentais tradicionais, facilitando um maior controle populacional sob a justificativa da inclusão e diversidade. O objetivo por trás dessa estratégia não é simplesmente humanitário, mas sim a desestabilização interna das nações, tornando-as mais vulneráveis a um modelo de governança centralizada. Esse fenômeno se insere dentro de um projeto totalitário mais amplo, no qual governos buscam restringir liberdades individuais, controlar o discurso público e reprimir qualquer resistência à sua agenda. Ainda na Europa, observa-se um aumento da repressão contra partidos e movimentos de direita, com casos evidentes de censura e perseguição política. Na Alemanha, cidadãos que criticam as políticas migratórias desastrosas enfrentam censura e prisões, enquanto no Reino Unido, medidas extremas foram adotadas ao ponto de criminosos perigosos serem libertados para dar lugar a manifestantes contrários ao governo esquerdista e globalista em vigor. Essa realidade levanta um questionamento essencial: que tipo de democracia está sendo realmente defendida? Esse paradoxo evidencia que a maior ameaça ao Ocidente não é exclusivamente externa, mas interna. Embora Putin represente um risco geopolítico e a China seja uma ameaça ainda maior, o que realmente está corroendo as democracias ocidentais é a ascensão de um modelo socialista totalitário que se infiltra nos governos e instituições. Nos últimos anos, essa dinâmica tem sido especialmente perceptível nos Estados Unidos, desde a era Obama, no Brasil e em diversas nações europeias. Quem testemunhou pessoalmente as transformações ocorridas na Europa pode constatar a deterioração econômica, política e social, que acompanha essa guinada rumo ao controle absoluto do Estado sobre a vida dos cidadãos. A crise econômica europeia também reflete esta realidade. Em 2008, o PIB da União Europeia era de aproximadamente 15 trilhões de dólares, equivalente aos dos Estados Unidos na época. No entanto, enquanto a economia americana expandiu-se para cerca de 27 trilhões de dólares, a Europa permaneceu estagnada em cerca de 15 trilhões de dólares. Esse declínio demonstra uma perda da influência econômica e política, ao mesmo tempo em que um bloco insiste em manter sua estrutura burocrática e seu modelo autoritário. A tentativa de transferir essa carga financeira para os Estados Unidos, por meio do financiamento contínuo da OTAN e outras políticas, representa um esforço para preservar um sistema em decadência. No entanto, essa dinâmica coloca em risco o equilíbrio global, criando oportunidades para o avanço do modelo totalitário russo e, principalmente, da expansão e da influência chinesa, que se intensifica não apenas na Europa, mas também na América Latina, incluindo o Brasil. A questão que se coloca é clara: qual será o futuro da ordem mundial diante dessa disputa? Se a esquerda globalista continuar a se fortalecer, o Ocidente enfrentará uma decadência ainda maior, enquanto a China e a Rússia expandem suas influências. O momento exige uma reflexão profunda sobre os verdadeiros valores ocidentais e a direção que as nações devem tomar. Gostou do vídeo? Não esqueça de se inscrever no canal. Curta, comente e compartilhe com seus amigos.